Oi, como vocês estão hoje? Tudo bem? Vamos começar mais um dia. Hoje eu preparei para vocês uma parte da Bíblia que toca muito meu coração. Muitas partes da Bíblia tocam meu coração, mas essa traz uma lição muito especial pra gente. E eu queria falar isso pra você. É um assunto meio complicado de falar, sabe? Porque hoje eu vou falar sobre a mentira. E eu espero que você não tenha esse hábito na sua vida. Eu até pensei agora em perguntar aqui, você já mentiu? Mas eu nem vou perguntar para você, não precisa pensar na resposta, tá bom? E por que eu quero falar sobre a mentira? Porque, infelizmente, muitas pessoas, e não pense que são só crianças, tá? Adultos também, têm o hábito de mentir. E mentir é muito triste, porque quando você cria esse hábito de mentir, as pessoas que estão ao seu redor, elas param de acreditar em você. Elas não confiam mais em você, porque quando você contar alguma coisa, elas vão ficar pensando assim, nossa, será que eu posso acreditar nisso? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Que ele só tá inventando história pra eu cair na dele ou cair na dela? Sabe assim? Então isso é muito triste. Eu espero que você não tenha esse hábito. E aí eu trouxe uma parte da Bíblia, eu vou ler que diz assim, ó, tá lá no Salmo 139, versículo 1, começa dizendo assim: Ó Senhor, tu conheces o meu coração e tudo a meu respeito. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando eu viajo e quando eu descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Vai na minha frente e anda atrás de mim e coloca sobre mim a tua mão. Sabe, tem pessoas que mentem e elas pensam assim: é só uma mentirinha, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir mesmo. Ou então, tanto faz, vou inventar uma mentirinha e vai ficar tudo bem. Existem algumas coisas, alguns pontos importantes em não mentir. Primeiro deles, quando você mente, existem duas situações. Ou você vai contar só uma mentirinha e vai ficar tudo bem, ou você vai ter que inventar outras mentiras para sustentar a sua primeira mentira, certo? E aí aquela mentirinha vira uma bola de neve e aí vira uma coisa só, o que é horrível. Outra coisa, quando você mente, se você é descoberto, é um sentimento horrível. É muito ruim quando você mente e alguém descobre, porque você fica envergonhado. Você entende que a pessoa te olha e não confia mais em ti, que você não é digno da confiança daquela pessoa. Então já é uma situação horrível. Mas mesmo que você não precisasse inventar outras mentiras, mesmo que ninguém te descobrisse, sabe de uma coisa? Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz que Deus sabe tudo, que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe até o que a gente vai falar antes que a gente fale, que Ele nos acompanha em todos os lugares onde a gente vai. Então, mesmo que você pense que ninguém viu a tua mentira, Deus viu a sua mentira. Isso já é o suficiente para você não mentir. Sempre que você precisar, gente, sempre diga a verdade. Mesmo que você pensar assim, se eu falar a verdade, minha mãe e meu pai vão ficar bravos comigo, minha avó e meu avô vão ficar muito chateados. Não tenha medo de falar a verdade, sabe por quê? Porque eu garanto pra você que eles vão ficar muito mais felizes você contando a verdade e entristecendo o coração deles do que se você contar a mentira e eles descobrirem. Eles vão ficar muito mais tristes que isso. Então, sempre que você tiver que falar alguma coisa, diga a verdade em qualquer situação, ok? Agora, outra coisa importante. Você já aprendeu que a gente tem que sempre falar a verdade. E isso é ok. Mas existem formas de falar a verdade. Isso é muito importante de dizer também. Tem gente que fala assim, eu nunca minto. Eu falo a verdade, chego e falo tudo na cara e tá tudo bem. Gente, isso também não é certo. Porque Deus também se preocupa com a forma como a gente faz as pessoas se sentirem, como as pessoas sentem em relação a nós. Se alguém chegar em você e falar assim, nossa, eu tô bonita hoje, e aí você acha que a pessoa não tá bonita, você não vai falar assim, nossa, não, você tá horrível hoje. Você não pode falar isso pra pessoa, porque ela vai ficar chateada com você, ela vai ficar triste. Você tem que falar a verdade pra ela, mas da maneira correta, da forma certa. Você não pode sair falando qualquer coisa só porque você acha que vai dizer a verdade, ok? Então essa é uma outra lição muito importante. A gente sempre tem que falar a verdade, mas a gente sempre tem que pensar antes de falar, para falar de forma correta, para falar de uma maneira que as pessoas entendam que você está sendo verdadeiro, mas que você também está sendo respeitoso.
que você tá fazendo aquilo porque aquilo é o correto, mas que você não quer magoar o coração de ninguém. Você só quer falar a verdade porque isso é o certo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer e que você não tenha esse hábito. Se alguma vez você já mentiu, se arrependa, peça perdão para Deus. Eu tenho certeza que Ele está de braços abertos esperando para te perdoar, porque Ele te ama muito, tá bom? Um grande beijo, faça uma oração agora, peça para Deus te ajudar nos seus estudos, para Ele te ajudar na sua vida, para você sempre falar a verdade. Fique com Deus, eu estou com saudade de vocês.